O apóstolo Paulo faz uma pergunta na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Antes mesmo de entender com que ele está comparando a glória do ministério do Espírito, eu quero destacar: o Espírito Santo tem uma missão, ele tem um ministério a ser executado. E é de suma importância que a gente possa entendê-lo. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Estou hoje em Tubarão, Santa Catarina, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, o apóstolo diz: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Evidentemente, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre a lei dada por meio de Moisés e a manifestação da glória da nova aliança, da graça manifestada por meio de Jesus Cristo. No entanto, algo que eu e você não podemos ignorar é que na hora de estabelecer esse contraste e tentar de alguma forma resumir a essência da nova aliança, ele a classifica como o ministério do Espírito. E eu e você precisamos entender a importância, a proeminência que o ministério do Espírito Santo tem na nova aliança. Nós não podemos simplesmente olhar para a ação, para a obra do Espírito Santo e acreditar que ela não é relevante. Por exemplo, em Pentecostes, no primeiro sermão de Pedro, daquilo que oficialmente podemos chamar a era da igreja, ele se levanta não apenas para pregar a mensagem da salvação em Cristo, mas para fazer o que poderíamos definir, uma apologia à obra do Espírito Santo. E quando olhamos para a ação do Espírito Santo, não podemos apenas basear aquilo que vamos falar numa experiência ou mesmo na falta dela. O que nós precisamos fazer é o mesmo que Pedro fez: voltar às Escrituras e entender o que é que elas determinam sobre a obra tão extraordinária do Espírito Santo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo deixa claro qual é o foco de toda a nova aliança. Quando ele chama a lei de um ministério da morte, inclusive no verso anterior, o 6, que não lemos, ele usa a expressão de que a letra mata. Ele está falando da letra da lei. E ele está falando de como ela realçou e trouxe à tona a natureza pecaminosa e a morte do pecado no próprio ser humano. Quando ele usa a expressão a letra mata, ele não está dizendo que estudar faz mal, embora para alguns a maneira de lidar com isso possa fazê-lo. O apóstolo Paulo está dizendo que a essência do ministério da velha aliança produziu morte, mas a transformação ela só iria acontecer na nova aliança. Então, no verso 18 de 2 aos Coríntios 13, ele vai falar que o Espírito nos transforma de glória em glória. E o grande diferencial entre antiga e nova aliança é justamente a transformação. A lei tinha um papel de apresentar apenas o diagnóstico da condição do ser humano, mas a cura, a restauração, ela aconteceria somente na nova aliança e ela está relacionada à obra do Espírito Santo, cujo foco é nos transformar na imagem do Senhor Jesus. Esse é o cerne do evangelho que pregamos. Romanos capítulo 8, verso 29, fala que aos que dantes conheceu, Deus também predestinou a fim de que fôssemos conformes à imagem de seu Filho Jesus. E esse é o objetivo final do ministério do Espírito Santo. Ou seja, tudo aquilo que ele veio fazer, toda a sua missão, todo o seu trabalho. E nós precisamos entender que na Bíblia, quando somos chamados de morada de Deus no Espírito, de santuários de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, não é porque faltou lugar para ele no céu e ele precisou vir morar de graça na gente sem pagar aluguel. Ele habita em nós para cumprir uma missão. E a missão é nos transformar na imagem de Jesus. Mas até que se chegue ao produto final, há toda uma trajetória, há toda uma ação que começa basicamente naquilo que podemos chamar do cerne da resposta do homem ao Evangelho. Quando Jesus, Marcos capítulo 1, verso 15 e 16, nos mostra que Jesus inicia o seu ministério pregando, a essência da mensagem era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Tanto o arrependimento como o chamado à fé é um imperativo que indica a responsabilidade humana. No entanto, nós podemos simplesmente olhar
o outro lado da moeda e perceber que sem a ação divina, nenhuma dessas coisas aconteceria. Por exemplo, Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, enquanto que Jesus, em João 16,8, diz que o Espírito nos convence do pecado. Isso não significa que Deus vai agir sozinho, de forma unilateral, mas é evidente que o homem sem Deus também não chegaria a uma experiência de arrependimento. Então, para que o arrependimento seja vivenciado, para que essa resposta à mensagem do Evangelho seja dada, o Espírito Santo já está agindo. Quando falamos da fé, não é diferente. Em 2 Coríntios 4,13, ele é chamado de o Espírito da fé. A Bíblia diz claramente que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Então, sem tirar a responsabilidade do homem, não podemos negar, por outro lado, o Espírito Santo agindo e trabalhando. A consequência do arrependimento e fé é a experiência da conversão e do novo nascimento. E o Espírito Santo está presente nela. Em Tito, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, nós lemos o seguinte: Ele nos salvou, indicando uma ação de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a obra da salvação, do novo nascimento, também atribuída ao Espírito Santo, é parte do seu ministério. Depois de convertido, enquanto o crente vai sendo transformado progressivamente de glória em glória na imagem do Senhor Jesus, ele passa a viver o que classificamos de um processo de santificação. A santificação também, por sua vez, só é possível por causa da obra do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, de 16 a 18, diz: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então ele arrebata dizendo: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Naquele lugar, nem naquela época onde não havia transformação, mas onde pode haver vitória sobre a carne e o pecado. O que dizer do próprio serviço cristão? Jesus diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, nós não experimentamos absolutamente nada sem a obra do Espírito Santo. Como não reconhecer a sua importância? Uma outra perspectiva para entender isso é que a experiência com o Espírito Santo nunca foi tratada, nem por Jesus, nem pelos apóstolos, como sendo algo opcional. Em João, no capítulo 14, nos versos 16 e 17, Jesus diz: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Aqui Jesus deixa claro, o verso 18, não lemos, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Então ele está dizendo: porque eu vou para o meu Pai, porque eu vou preparar lugar para vocês, vocês não estarão sozinhos. E ele obviamente indica que haveria um outro ajudador ou consolador. Agora, ele não se refere a uma espécie de estepe, que na ausência simplesmente tenta ali cumprir a função, mas não está na mesma posição. Em João 16, no verso 7, Jesus diz: eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus basicamente não está dizendo: olha, porque eu estou saindo, o Espírito Santo vem. Ele está dizendo: porque o Espírito Santo vem, eu preciso me retirar e será melhor para vocês. Então Jesus não está se referindo à obra do Espírito Santo como alguém que não veio manter o nível ou apenas reproduzir aquilo. Nos versos 12 e 13 ele mostra que o Espírito Santo levaria isso para um outro patamar. Ele diz: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Basicamente, toda a orientação de Jesus é: vocês não poderão viver a vida cristã sem a ação e a obra do Espírito Santo. Quando olhamos para a igreja, percebemos que desde o dia de Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, nos versos 38 e 39, quando indagado pelos judeus sobre qual deveria ser a resposta deles ao evangelho que o apóstolo Pedro estava pregando, a resposta foi: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe, isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar.
Ele não está apenas falando, olha, arrependam-se, né, para que vocês sejam salvos e acabou. Ele diz, vocês vão receber o dom do Espírito Santo, aquele que vai desenvolver toda a obra da salvação em vocês. Percebemos quando o evangelho chega, por exemplo, na cidade de Samaria, por meio do ministério de Filipe, Jerusalém ouve dizer que eles receberam a palavra, mas que sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Enviam os apóstolos lá para que imediatamente pudessem pôr as mãos sobre eles, pudessem orar com eles e eles pudessem ter a experiência. Quando o Senhor Jesus se revelou ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco, e ele agora está lá na casa que o recebeu 3 dias trancado, orando e jejuando, o Senhor aparece numa visão a Ananias e diz, eu preciso que você vá lá impor as mãos sobre Saulo, para que 2 coisas aconteçam. Primeiro, que ele volte a ver. Segundo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Jesus, o próprio cabeça da igreja, está dizendo, não importa se eu apareci por camarada, se ele viveu uma conversão tão profunda e poderosa como a que Paulo viveu, ele precisa do Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso, enquanto alguns se intitulam discípulos, a primeira pergunta feita é, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles respondem, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. A próxima pergunta de Paulo é, no que é que vocês foram batizados? Traduzindo, Paulo está dizendo, eu não reconheço o evangelho que lhes daria Jesus, mas não os introduziria numa experiência com o Espírito Santo. Ela nunca foi opcional. E eu e você precisamos entender não só a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo, mas a nossa responsabilidade de interagir com ele. Quando a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, não se refere à sua pessoa, mas à sua obra. Ela é comparada a um fogo. Se alimentado, se combustível for colocado lá, ela será intensa. Se não, essa obra diminuirá. Então, o meu desejo, e aqui eu finalizo, a minha oração, é que você não apenas entenda a importância do ministério do Espírito, mas se sujeite a ele dia após dia, para viver a obra completa de Deus na sua vida.